pessoal, tudo bem? Hoje, dia 15 de abril, a gente vai começar então essa semana corrigindo a atividade que nós fizemos na aula passada, que é a atividade sobre as camadas da atmosfera. Nós tivemos uma videoaula sobre o tema e aí nós vamos começar então a correção com esse podcast. O podcast, ele vai ter as imagens do exercício, mas não vai aparecer o meu rosto, ok? Então a gente vai fazer a correção, vendo as imagens do exercício, eu vou passando lentamente e depois eu vou disponibilizar para vocês o arquivo com as respostas, tá? Então, caso fique a letra muito pequenininha, não fique muito visível, não precisa ficar angustiado, pode ficar tranquilo, que vai estar já o arquivo disponível para vocês, com a mesma correção, lá no Conexa, ok? Então, nós vamos começar com o número 1. Ele traz uma imagem para a gente sobre as camadas da atmosfera. É a mesma imagem que eu utilizei na videoaula da semana passada, do dia 8. E aí a gente vai começar a corrigir. Então, nós vamos corrigir dessa vez de baixo para cima. As camadas estão numeradas de 1 a 5, mas nós vamos começar a corrigir do número 5, que é justamente a camada onde nós estamos. Então, essa camada é a camada mais baixa, próxima à superfície da Terra, ela vai de 0 a 12 quilômetros. E essa camada onde nós vivemos, onde acontecem os fenômenos atmosféricos como a chuva, a neve, onde voam os aviões, onde está o oxigênio que nós respiramos, o nome dessa camada é troposfera. Então, a número 5, vamos acompanhando aí, é a troposfera. A camada que está na parte superior à que a gente vive, a que está numerada aí com o número 4 no desenho, é o que a gente chama de estratosfera. Observem que dentro dela que está a camada de ozônio, né? Que vai filtrar os raios ultravioletas. Essa camada, ela vai de 12 a 50 quilômetros, tá bom? Vamos para a próxima. A camada de número 3, que está numerada aí na atividade de vocês, essa é a mesosfera. Então, a gente fazendo já uma revisãozinha, é essa camada que vai nos proteger dos meteoros. Se não existisse a mesosfera, os meteoros iam entrar aqui no nosso território, no nosso planeta, todos com a mesma dimensão, e aí seria um grande risco para a humanidade, né? Essa camada também é a camada mais fria, tá, gente? Ela fica em torno de menos 100 graus. Nossa, não dá nem para a gente imaginar o que é isso, né? Na nossa realidade aqui faz 11 graus, 10 graus aqui em Belo Horizonte, e a gente já está morrendo de frio. Imagina com menos 100, como seria? Vamos para a próxima. A camada que está numerada aí com o número 2 é a termosfera. É a camada onde a gente tem a propagação das ondas de rádio, das ondas de televisão, que vão permitir com que essas notícias cheguem até a gente aqui na nossa sociedade. Essa é a camada mais quente da atmosfera. Ela atinge temperaturas próximas a 1000 graus. Também não dá para a gente imaginar o que é isso, né? Aqui, quando a gente está aí com 36, 37 graus, a gente já está morrendo de calor, não é verdade? E a última camada, que está numerada aí com o número 1, acima de 500 quilômetros de altitude, é a exosfera, é a camada que está mais próxima ao espaço sideral, né? É a camada mais externa da atmosfera. Então, fechando a nossa correção do número 1. Né? Então, o número 1 é exosfera, o 2, termosfera, o 3, mesosfera, o 4, estratosfera e o 5, troposfera. Vamos seguindo? Então, agora nós vamos corrigir a atividade de número 2. Essa atividade, ela fala assim pra gente: pesquise e preencha o quadro comparativo abaixo, caracterizando as camadas da atmosfera. Observação, você pode utilizar a videoaula 1 como fonte de pesquisa. Então, vamos começar pelo número 1. O número 1 é a camada mais externa, ela chama exosfera. A altitude dela acima de 500 quilômetros, então ela está bem distante da gente, né?
E as funções, conforme a gente viu no vídeo, é a camada que está mais distante da superfície, né? Ela chega aproximadamente, ela está entre 500 e 800 quilômetros de altitude. Ela é composta por gás hélio e gás hidrogênio, né? E nessa camada não existe gravidade, as partículas se desprendem da Terra com facilidade. Então é nessa camada que estão os satélites artificiais. Como a gente viu no vídeo, os nossos GPS, eles funcionam graças ao satélite artificial. Como eu falei, a gente vai aprofundar nisso na segunda etapa, né? Quando a gente entrar em cartografia. A camada de número 2, o nome nós já sabemos, que nós fizemos o número 1, né? Então a gente já sabe o nome, é a termosfera. A altitude dela vai de 80 a 500 quilômetros, né, de altitude. E essa é a camada mais quente. Ela atinge aí temperaturas próximas a 1000 graus, né? Então, quer dizer, a gente não consegue nem imaginar o que é isso de tão quente, não é verdade? E é através dessa camada que os meios de comunicação conseguem propagar a notícia. Então, é ali que a gente vai ter as ondas de rádio, as ondas de televisão. A camada de número 3 é a mesosfera. Essa já vai ser a camada mais fria. Ela tem uma altitude de 50 a 80 quilômetros e ela chega a temperaturas até em torno de menos 100 graus. Então, são 100 graus negativos, é muito frio. Ela é importante porque ela protege, ela protege o nosso planeta da entrada dos meteoros, né? Então, esses meteoros, quando passam por ela, esses astros, eles se transformam em pequenos fragmentos. Então, às vezes, a gente está olhando para o céu à noite, a gente vê aquele movimento, parecendo uma estrela caindo. Na verdade, aquilo ali é um pequeno meteoro que entrou e, ao passar ali pela mesosfera, ele se quebrou em pequenos sedimentos. É o que a gente vai chamar de estrela cadente, né? Vamos seguindo. O número 4 é a estratosfera. Olha que está chegando pertinho da nossa camada, hein? A estratosfera, ela está localizada com uma altitude entre 12 a 50 quilômetros. Ela é muito importante para o nosso planeta. Por quê? Porque ela tem dentro dela um gás, que é o gás ozônio, que ele é responsável pela barreira de proteção dos raios ultravioletas. Né? A gente chama essa camada desse gás de camada de ozônio. Se não tivesse a camada de ozônio, os raios solares iam chegar aqui na Terra com muita intensidade. Então, a gente não teria essa temperatura ideal para a gente sobreviver. E a camada que está mais próxima da superfície terrestre é a troposfera. É a camada onde nós estamos. Nesse momento que a gente está tendo a correção deste exercício, que nós estamos respirando, esse ar que nós estamos respirando, ele está na troposfera. Então, a troposfera é a camada onde estão as plantas, os animais. Ela é composta basicamente de 2 gases, 78% dela é de nitrogênio, 21% de oxigênio, e nós temos outros gases, como o gás carbônico, por exemplo, né? O vapor de água também a gente encontra aqui. Então, é aqui na troposfera que nós vamos ter também os fenômenos meteorológicos, chuva, neve, furacão, tufão, né? E é onde também nós temos alguns meios de transportes, como os aviões, os helicópteros, os balões, tá? Pessoal, o desenho que está nessa atividade 2 também, eu coloquei como resposta pessoal do aluno, porque vocês vão fazer aí um desenho para representar essa camada, ok? Então, vamos seguir agora para o número 3. O número 3, ele tem algumas perguntas e pede para a gente ir preenchendo os espaços. Então, olha só. Com base nas camadas da atmosfera, responda as perguntas abaixo. Letra A. Em que camada se concentra a maior parte dos gases atmosféricos? A maior parte dos gases está nessa camada onde nós vivemos, que é a troposfera, tá? Então, a gente tem aqui o gás nitrogênio, nós temos o gás oxigênio e outros gases. Então, a resposta da letra A, troposfera. A letra B tem a pergunta: qual camada tem contato
com espaço exterior. A camada mais externa da atmosfera é a exosfera. Qual o nome do gás que filtra os raios ultravioleta do Sol? Então, aí o gás que vai fazer a filtragem dos raios ultravioletas é o gás ozônio, certo? Então, a letra C, gás ozônio. A letra D, em qual camada da atmosfera está presente o gás que filtra a radiação ultravioleta? Nós já vimos na letra C que é o gás ozônio, mas em qual camada que esse gás ozônio está localizado? Então, a resposta da letra D é estratosfera. É na estratosfera que nós temos aí o filtro, então, da radiação ultravioleta, ok? A letra E, em qual camada acontecem os fenômenos meteorológicos, como chuva, neve, furacões? Onde acontecem esses fenômenos é na troposfera, é nessa camada onde nós vivemos. Letra F, qual camada é importante para proteger a Terra em relação à entrada de meteoros? A camada importante para proteger a Terra em relação à entrada de meteoros é a mesosfera. Né? A mesosfera é que vai fazer essa proteção dos meteoros. Quando eles passam, eles se quebram em pequenos fragmentos. E a letra G, qual é a camada mais fria da atmosfera? Também é a mesosfera, ok? Então vamos conferir. A letra A, troposfera. A letra B, exosfera. A letra C, gás ozônio. A letra D, estratosfera. A letra E, troposfera. A letra F, mesosfera. E a letra G, mesosfera também, ok? Então, vamos continuar a nossa correção agora com a questão 4. A questão 4, ela é uma questão objetiva. Nós vamos ter que marcar a opção correta. Então, nós vamos agora corrigir uma a uma, ok? Então, a letra A. A camada mais fria e distante da superfície terrestre é a termosfera. Essa alternativa, gente, ela está falsa, né? A camada mais fria é a mesosfera e a camada que está mais distante da superfície terrestre vai ser a exosfera. Então, ela está totalmente falsa. Então, não é a letra A que nós vamos marcar. A letra B. As chuvas, os ventos, a formação das nuvens e do gás ozônio localizam-se na estratosfera. Essa opção também está falsa. As chuvas, os ventos e a formação das nuvens, eles são fenômenos que acontecem na troposfera, né? A única parte correta dessa frase é que o gás ozônio localiza-se na estratosfera. Então, a primeira parte da afirmação, ela é falsa. Então, não podemos marcar também a letra B. Vamos para a letra C. Em razão das baixas temperaturas, as naves espaciais precisam ser construídas com materiais muito resistentes. Verdadeiro, né? Quando a nave espacial ela passa pela mesosfera, por exemplo, a gente vai ver que ela precisa estar muito bem equipada. Sem contar também que quando ela está no espaço sideral, essa nave espacial ela vai ter baixas temperaturas, então ela vai precisar ter materiais muito resistentes. Então, a letra C é a alternativa correta que nós vamos marcar. Só para a gente conferir, vamos continuar a correção com a letra D, para ver se ela realmente está errada. A letra D, ela fala o seguinte: o oxigênio e o gás carbônico juntos representam quase 100% dos gases atmosféricos. Essa alternativa também está errada. Não é o gás carbônico, e sim o gás nitrogênio. Então, para a frase ficar correta, ela teria que estar assim: o oxigênio e o nitrogênio juntos representam quase 100%. Então, pessoal, conferindo, a número 4, a única alternativa correta é a letra C. Vamos para a questão de número 5. A questão de número 5 fala assim: pesquise
e registre a diferença entre os conceitos de radiação solar e irradiação. A radiação, gente, é a chegada dos raios solares na superfície. Quando o raio solar, que é luz, ele entra na atmosfera, é a radiação. Então, a luz que a gente está recebendo quando a gente está em ambientes ao ar livre e a gente está recebendo aquele raio solar, é a radiação solar. Esse sol, essa luz solar, esses raios solares, quando eles batem no solo, na água, ele vai aquecer esse solo, ele vai aquecer essa água e vai emitir calor. Então, a irradiação é a reflexão desse calor que vem para o ar, ok? O nosso ar atmosférico, ele é aquecido mais pela irradiação. O raio solar, ele entra, ele aquece uma pequena porcentagem do ar. Quando volta esse calor, é que ele volta aquecendo o ar, tá? Então, eu montei uma resposta padrão, não precisa ficar igual, vocês vão conferir se na pesquisa de vocês conseguiram uma resposta aproximada, tá bom? Então, eu coloquei assim, a radiação solar é a incidência, a chegada de raios solares que atingem a superfície do planeta com intensidades diferentes. Já a irradiação é a absorção e a reflexão desses raios, ou seja, as superfícies sólidas e líquidas do planeta se aquecem e transferem calor para o ar, propiciando o aumento da temperatura do ambiente. Vamos agora para a questão de número 6. A questão 6, ela traz duas imagens para a gente. São imagens de indústrias fabricando e liberando poluição atmosférica. Então, ele pede na letra A. Cite os elementos naturais presentes nas paisagens 1 e 2. Os elementos naturais que foram feitos pela natureza são o céu e a vegetação que está presente na paisagem 1, né? A letra B. Escreva os elementos humanizados retratados nas paisagens. Elementos humanizados são os elementos feitos pelo homem. Então, a gente consegue ver aí as fábricas, né? Inclusive as chaminés das fábricas. Tem um guindaste ali na paisagem 1 e a fumaça, que também é um elemento visível que a gente consegue ver e que é produzido pela ação humana. Letra C. Quais agentes contribuíram para a modificação das paisagens? Então, são os agentes antrópicos ou naturais? Justifique sua resposta. É visível que a paisagem está sendo mudada, está sendo alterada, modificada pelos agentes antrópicos. Por quê? Porque foram seres humanos que construíram as fábricas. Então, eles alteraram a paisagem desmatando e gerando a poluição atmosférica. Então, a resposta é os agentes antrópicos, pois os seres humanos que construíram as fábricas, alterando assim a paisagem natural do local. A letra D. Quais problemas são gerados para o meio ambiente e para os seres humanos com os impactos ambientais retratados nas imagens 1 e 2? Bom, os problemas gerados para o meio ambiente, a poluição do ar, que é a poluição atmosférica. Com essa poluição, a gente vai ter um aumento de temperatura, chuva ácida. A chuva ácida nós não estudamos ainda, mas a gente vai estudar o que é efeito estufa, o que é chuva ácida, tá? Então, fiquem tranquilos. Outro problema gerado é a alteração do índice de chuvas. Se a gente desmatou, consequentemente, vai ter menor evaporação pelas árvores e reduz o índice de chuva. E para os seres humanos, quais são os problemas? Problemas respiratórios e alérgicos. Esse gás que sai das chaminés, eles deixam, eles geram problemas respiratórios e alérgicos nos seres humanos. E para a gente finalizar, redija um parágrafo apresentando possíveis medidas ou soluções que possam minimizar os impactos ambientais retratados na paisagem. Bom, nós já identificamos o problema. O problema é a poluição atmosférica. Qual seria uma medida ou uma solução para minimizar esses problemas? Uma medida ou solução adequada seria a implantação de filtros
nas fábricas. Se tiver o filtro, não saem tantos gases poluentes, gerando os problemas que estão sendo retratados nas imagens. Uma outra solução é mudar a fonte de energia. Geralmente as fábricas, elas usam fontes de energia de combustíveis fósseis, como o petróleo, o carvão mineral, o gás natural, que quando a gente queima, ele gera gás carbônico. Então, se nós utilizarmos, por exemplo, a energia solar, que é renovável, que é limpa, ou energia eólica, nós não geraríamos esse problema atmosférico, essa poluição atmosférica. Uma outra solução seria a implantação de leis mais rígidas para as indústrias, com multas, as indústrias que não se adequarem, que não reduzirem essa emissão de gases, né, consequentemente, sofreriam economicamente. Então, a solução seria a implantação de leis ou multas para que as indústrias reduzissem essas emissões. Essa resposta é uma resposta pessoal. Pode ser que você tenha uma outra medida, uma outra proposta que seria adequada para reduzir, tá? Vocês poderiam também colocar para a gente no fórum, para que os colegas também vissem, caso vocês tenham outras soluções, e a gente vai discutindo lá, tá bom? Queridos, chegamos ao final dessa correção. Se tiverem qualquer dúvida, vamos utilizar o fórum para perguntar. Não guarde a sua dúvida. É um momento em que nós estamos vivendo novas tecnologias, novas formas de aprendizagem. Então, vamos utilizar essas formas que nós estamos tendo a nosso favor. Então, vamos corrigir corretamente a atividade, conferindo cada uma das atividades que nós corrigimos. E caso ainda persista alguma dúvida, eu estou à disposição no fórum, ok? Então, um grande abraço a todos e vamos seguindo as nossas atividades da semana, que hoje tem uma videoaula muito legal para vocês assistirem, ok? Grande abraço!